Olá, querido, graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu dia e também toda a sua família. Vamos com mais uma devocional no Salmo de número 119. Hoje nós vamos meditar da porção do versículo 41 ao versículo de número 48. Lembrando que nós estamos dando voz às palavras do reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vida Celeste. E o nosso desejo, é claro, que o Senhor esteja edificando o seu coração e edificando também a sua família. Esse é o nosso grande desejo. Nessa porção, o reverendo Anderson, ele deu como tema a sabedoria da palavra no falar. Esse é o nosso tema. E o que nos diz o Salmo de número 119, do versículo 41 ao versículo de número 48. A palavra de Deus nos diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Alguma vez você já se arrependeu de algo que você falou? É possível que a maioria de nós, se não todos, tenhamos enfrentado uma situação assim algum dia. Nesse caso, às vezes somos levados por alguma irritação ou porque ficamos irados com alguma coisa. Aí falamos aquilo que a gente não deveria ter falado. Isso acontece. Às vezes podemos dizer coisas impensadamente e depois nos arrependemos por ter dito, mas não há qualquer possibilidade de voltarmos atrás ou tentarmos dar explicações pelo ocorrido. Não é assim? Às vezes você fala uma coisa e aí você... E agora? Já falei. Como é que eu faço? Diante disso, não há outra coisa se não buscarmos o perdão de quem nós tenhamos ofendido. Isso que nós devemos fazer. Tiago diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Tiago capítulo 3, versículo 2. Isso mostra que um dos grandes problemas que nós temos é o uso da nossa fala. O apóstolo Paulo, ele recomenda que seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como deveis responder a cada um. Paulo diz isto em Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Em nosso texto, o salmista nos ensina que devemos responder com sabedoria da palavra de Deus. Por isso é importante refletir antes de falar. Em nosso estudo de hoje, o salmista quer ser conduzido pela palavra de Deus na sua maneira de falar. Vejamos o
que o salmista nos ensina? Primeiro, qual é o pedido do salmista no versículo de número 41? Ele diz assim no versículo 41: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Qual é o pedido do salmista? Que o Senhor lhe conceda misericórdia e salvação. O salmista continua reconhecendo a sua condição e a sua necessidade diária que ele tem do Senhor até que a sua salvação eterna se concretize. Por isso é que ele fala isso com Deus. Ele declara que sem o Senhor ele não realiza nada, pois ele depende dele, depende do Senhor para tudo. Essa deveria ser a nossa oração também, desde o início do dia até o final do dia. O pedido do salmista é baseado nas promessas do Senhor de amparo, de consolo, de direção, de perdão a todos os que confiam nele, que confiam no Senhor. Isaías 40, versículo 29, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dependência total do Senhor. Qual a finalidade do pedido do versículo de número 41? Para saber responder aos que o insultam. Olha aí no versículo 42. Ele diz: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Às vezes podemos ficar confusos sobre o que responder aos que zombam de nós. Isso acontece. Mas não podemos nos deixar levar pela ira nesse momento. Devemos sim pedir ao Senhor a sua misericórdia para respondermos com sabedoria. É o que o salmista está pedindo, exatamente isto. Uma pergunta para você: você tem pedido as misericórdias do Senhor sobre a maneira de falar? Quando você tem que falar alguma coisa com alguém, você busca a sabedoria de Deus para falar de forma a agradar o coração de Deus, ou a falar de acordo com a palavra de Deus? Pense aí. Segundo, o que pede o salmista no versículo de número 43? Não tires de minha boca a palavra da verdade. Olha o que diz o versículo 43. Ele diz assim: não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. O que o salmista quer dizer com isso? Que o Senhor não lhe permita a omissão da palavra da verdade oportuna e útil, que produza realmente a edificação. Ele não quer se precipitar em responder aos seus opositores, daí a necessidade da misericórdia do Senhor para que evite se deixar levar pelas emoções ou sentimentos, mas que a palavra da verdade esteja na sua boca. Como diz o sábio Salomão, peca quem é precipitado. Provérbios capítulo 19, versículo 2. O desejo do salmista é de sempre, com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, falar aquilo que de fato é necessário. Ao
evitar a precipitação, isso traria paz ao seu coração. E ele iria andar com largueza, como nos diz aí o versículo 45, ou seja, com liberdade, sem culpa. Como isso é bom, né? Pergunta para você: você pede ao Senhor a misericórdia para falar? Então, peça e evite precipitações. Não seja precipitado. Terceiro, conforme o versículo 46, o que ele vai fazer? Falar dos mandamentos na presença dos reis. Olha que coisa importante. Ele diz assim no versículo de número 46: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. O que ele diz que não terá, conforme o versículo 46? Não terá vergonha. Pensando em conversas com reis, o salmista poderia se justificar por não falar da palavra de Deus, pois muitos outros assuntos seriam importantes. Mas ele diz que vai de fato dar o seu testemunho, o testemunho da palavra de Deus. O que isso revela para nós? Que ele não vai se intimidar com a posição social das pessoas, mas que ele vai testemunhar da palavra. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que não se envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Você se envergonha de falar do evangelho? De dizer para as outras pessoas acerca da convicção da sua fé? Peça a Deus a sua graça para testemunhar, assim como fez o salmista. Ele buscou em Deus a graça para continuar falando aquilo que realmente precisa ser falado no tempo certo, não sendo precipitado. Quarto e por último, o que o salmista ama, conforme o versículo de número 47, os mandamentos do Senhor. Olha o que diz o versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Como é lindo esse versículo. É por isso que ele se deleita neles. E quando o salmista diz de levantar as mãos, aí no versículo de número 48, ele está declarando a sua afeição e estima quanto à palavra. Esta é a maneira de demonstrar que se ama a Deus, guardando os seus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo de número 15, olha o que o Senhor Jesus disse. Ele disse que nós amamos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Só teremos prazer na leitura das Escrituras se de fato nós amarmos as Escrituras. E uma pergunta: como que nós podemos amar as Escrituras? Pedindo que o Senhor nos incline o coração e desvenda os nossos olhos para contemplar a beleza, as maravilhas da sua palavra. Querido, assim nós teremos de fato a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra do Senhor para falar com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Você tem amado a palavra de Deus? Você tem tirado um tempo para ler, meditar nas Escrituras? Eu quero fazer essa pergunta para você. Eu gostaria que você realmente pensasse nesse momento.
Nós estamos vendo um momento de pandemia, onde as pessoas estão ficando a maior parte do tempo dentro de casa. Você está utilizando muito bem o seu tempo? Tem aproveitado esses momentos para conhecer mais as Escrituras, para estudar a Palavra de Deus, para conhecer mais acerca desse Deus maravilhoso que nós estamos servindo? Que você também, que nós possamos juntos dizer como salmista, que ama a palavra, que se deleita na palavra e busca na palavra a sabedoria para falar com os outros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Querido, fique na paz, fique com Jesus. Grande abraço.